Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra da Nova Acrópole e hoje nós falaremos sobre um tema muito belo, muito interessante, que é a vida feliz, a felicidade e a vida, com base na obra de Sêneca, filósofo estoico, filósofo romano, um pensador de grande importância para a história da filosofia, para a história da humanidade e que vai nos trazer várias reflexões sobre essa ideia, sobre a vida, sobre a felicidade. E só para a gente começar, vale a pena comentar um pouquinho sobre Sêneca. Sêneca foi um importante político, advogado, escritor, orador romano, que não nasceu em Roma, nasceu na Espanha, na região de Córdoba, e foi muito cedo para Roma, pois seus pais queriam lhe dar uma primorosa educação, coisa que de fato ele teve, e depois se torna também um educador ao longo da sua vida adulta, da sua maturidade. E Sêneca sempre teve uma saúde muito frágil, sempre foi um homem que ficou muito doente, que teve um corpo muito debilitado por vários males. E ele dizia que este aspecto da vida havia o ajudado a ser um bom filósofo, pois tendo a morte como companheira, ele constantemente sabia discernir na vida o que realmente era importante e o que não era, o que era passageiro, o que era temporal, o que valia a pena se dedicar e o que às vezes é importante deixar fluir, deixar que a vida conduza. Então Sêneca teve uma obra muito vasta, muito rica, vários livros maravilhosos, alguns que também já foram comentados aqui no nosso canal do YouTube. Então escreveu sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma e, nesse caso, que é o que falaremos hoje, sobre a vida feliz. Vamos lá? Então, para começar, Sêneca diz que é essencial, quando formos tentar entender qualquer tema, refletirmos sobre o que realmente aquilo significa. O que é aquela ideia? O que é aquele conceito? Não basta apenas nos basearmos nas opiniões, nas emoções que estão na moda na nossa sociedade. A gente tem que tentar entender o que as coisas significam. Então, o que será que é a vida? O que será que é a felicidade? E como ele mesmo ressalta, o que será que é a ética? O que é a virtude? Elementos essenciais para compreendermos esse tema. Então os romanos diziam, por exemplo, que a virtude é o uso correto da energia da vida. Então tudo aquilo que realiza todo o seu potencial interno vai gerar como fruto uma virtude. Por exemplo, se temos muita energia mental de pensamentos e usarmos bem, isso vai gerar inteligência, uma virtude. Mas se usarmos mal, poderá gerar vaidade, arrogância, seriam vícios, debilidades. Uma energia física, uma pessoa muito forte, muito vigorosa, se utilizar bem essa energia, vai gerar força, vai gerar resistência. O que é uma virtude? Vai gerar saúde. Mas quem sabe se essa energia for mal utilizada, pode gerar violência, pode gerar rigidez, que vão ser debilidades, que vão ser vícios. Então Sêneca fala, vamos refletir sobre esses temas e tentar de fato encontrar os seus significados. E não somente buscar ver com base nas opiniões. E para isso é essencial termos guias. Então buscar a sabedoria daqueles que já se dedicaram a refletir sobre isso, buscar os ensinamentos dos sábios, buscar os ensinamentos dos grandes filósofos, daqueles que a gente consegue perceber que tiveram vidas felizes. Então eles vão conseguir transmitir para nós, não só pelos seus ensinamentos, mas também pelo seu exemplo moral, o que de fato é a felicidade. Então Sêneca já nos dá um alerta logo de cara. Não podemos simplesmente seguir com a opinião pública. Não podemos simplesmente acompanhar as opiniões da moda, do povo, das demais pessoas, sejam quem forem. Inclusive, eu vou ler uma frase para vocês aqui do próprio livro, do Vida Feliz. Esse é o exemplar que eu utilizei, da editora Scala, uma boa versão, com poucos comentários, bem conciso, uma boa versão do livro, em que ele fala sobre esse aspecto. Olha só. Sêneca vai dizer assim: é preciso atentar para não seguir, tal como uma ovelha, o rebanho à frente, porque não sabendo para onde ir, vamos para onde as outras se dirigem. Realmente, nada mais pernicioso do que se adequar à opinião pública, tendo por mais acertado o que é consensual. Como atestam numerosos exemplos, acontece então que acabaremos vivendo não de acordo com a razão, mas sim imitando os outros.
Ou seja, Sêneca vai dizer que a felicidade não pode simplesmente ser adquirida ouvindo aquilo que os outros pensam. Primeiro nós teríamos que pensar, será que de fato eles também são felizes? Será que eles entendem o que é felicidade? Antes de eu tentar seguir os seus exemplos. Hoje temos na nossa sociedade muitas pessoas que procuram expor, vender muitas vezes uma ideia de felicidade, uma aparência de prazer, de satisfação, de glamour, muitos influenciadores do que seria essa felicidade, muito ligada às questões superficiais, muito ligada ao consumo, muito ligada às aparências. Será que essas pessoas verdadeiramente são felizes? Então, como filósofos, buscando de fato compreender a verdade, a gente tem que parar e pensar e sentir o que de fato é, para nós, a felicidade. Então, Sêneca vai dizer que a felicidade não se consegue pela votação e nem pela opinião alheia. Não importa se muitas pessoas no mundo disserem, não, felicidade mesmo é você ter aquele bem, aquela profissão, aquela aparência. A gente precisa encontrar dentro de nós o que realmente é capaz de nos fazer felizes. Então, a única forma de realmente encontrarmos essa ideia de felicidade é se tivermos uma referência interna, que Sêneca vai dizer que é o sumo bem. É o grande bem, ou seja, aquilo que dá sentido, aquilo que é a essência da nossa vida. A ideia do bem, ou seja, a realização plena da nossa natureza, da nossa realização, da nossa felicidade enquanto seres humanos, vai ser encontrado dentro de nós. Nós temos que buscar essa referência interna, não só com base no que os outros falam, ouvindo sim, como a gente falou, os ensinamentos, os conselhos, observando e aprendendo com os exemplos dos outros, mas julgando dentro do nosso coração o que de fato para nós faz sentido ou não, o que nos traz felicidade, o que nos traz realização de verdade. E isso, essa busca do bem interno, essa referência interna, davam a Sêneca algo que ele julgava muitíssimo valioso, que era a sua independência filosófica. Então, nesta própria obra, Sêneca, que era considerado um filósofo, um pensador que participava de um movimento, que era o movimento estoico, ele faz questão de ressaltar que ele acompanha os estoicos, que ele admira os estoicos, que ele concorda com muitas coisas, mas que ele é um filósofo independente, que ele tem as suas próprias ideias, a sua própria forma de pensar, e ele não pode ser associado a nenhum movimento coletivo. Ele ressalta isso, ele fala, olha, as minhas ideias são as minhas ideias, e naquilo que eu concordo com os demais, eu faço questão de ressaltar, mas eu sou um filósofo independente. Por quê? Porque eu busco a verdade com base nesse bem interno, nesse sumo bem, nessa referência dentro de nós. Então, o que seria esse sumo bem? O que seria esse bem que Sêneca fala que vai nos dar a possibilidade de perceber a verdade, de perceber a felicidade? Então, primeiro, ele vai dizer que a alma só consegue alcançar essa ideia do bem quando ela despreza a sorte das coisas alheias e se alia somente à própria virtude. Ou seja, quando a nossa alma, quando a nossa emoção, quando os nossos pensamentos param de ser influenciados demais pelas coisas externas, pelo que os outros querem, pelo que acontece com aquilo que não está sob o nosso controle, e passa a depender somente de si mesmo, da sua virtude, ou seja, de realizar todo o potencial que tem dentro de si. Então essa alma vai desenvolver, para Sêneca, a honestidade, a resiliência e a moderação. Ou seja, ela vai parar de ser um joguete na mão das coisas externas. Ela não vai ser uma folha levada pelo vento, mas ela vai ter firmes raízes dentro de si mesma. E isso vai permitir a ela ser honesta diante da vida e dos demais, inclusive, principalmente, diante de si mesma. Ser resiliente diante dos obstáculos da vida e ser moderada, ou seja, saber desfrutar, saber viver cada momento da vida com a sua devida intensidade, com justiça, com temperança, com equilíbrio. E se a alma estiver tranquila, ela vai enxergar esse bem. Isso me lembra, inclusive, uma obra da cultura moderna, do filme Guerra nas Estrelas, quando um discípulo pergunta para o seu mestre assim, mestre, como eu vou saber distinguir o lado luminoso do lado sombrio, da força, da vida, das coisas? E o mestre responde, se você estiver com o coração tranquilo e com a mente serena, você vai saber a diferença. Conseguiremos distinguir na vida o que é o bem, o que é o bom,
o que é o belo, o que é o justo. Quando a gente não está movido pelas causas, pelas influências externas, mas sim com base na nossa própria virtude, no nosso próprio bem. Isso nos possibilita alcançar uma virtude que Sêneca tinha em altíssima conta, que ele chamava de dignidade, a dignidade humana, que falamos muito hoje em dia, mas às vezes esquecemos um pouco da sua completude, do seu conceito mais profundo, mais completo. Dignidade, que vem lá do latim dignus ou dignitas, significa receber uma honraria, merecer uma honraria, estar à altura de algo honroso, de algo glorioso. E, inclusive tem uma raiz lá no proto-indo-europeu que se diz que é o radical dec, né, que significa fazer jus, ou seja, ter o direito, estar à altura de algo. Então, dignidade humana seria estar à altura de ser humano, fazer jus à natureza humana, né? Ter por ato, por mérito, por esforço, a altura, a ética de um ser humano, viver com base nos valores humanos. Então, com dignidade, né, com tranquilidade, com temperança, com resiliência, o homem seria capaz de encontrar o sumo bem. Né? O ser humano conseguiria encontrar dentro de si essa referência interna que vai nos permitir viver uma vida feliz. Então, o bem nasce da harmonia de uma alma virtuosa. Somente a alma virtuosa, que tem essas características, vai ser capaz de fazer nascer e de distinguir dentro de si essa ideia do bem. Logo, podemos supor, como Sêneca o faz, que o vício é a desarmonia da alma. Então, sempre que temos um vício, uma debilidade, consideremos, quando eu uso a palavra vício, coisas como o egoísmo, a vaidade, a intolerância, a arrogância, a soberba, ou seja, elementos que debilitam a nossa alma humana, que faz com que a gente expresse menos esse potencial próprio dos valores e das virtudes humanas. Então esses vícios são desarmonias da nossa alma e eles nos impedem de distinguir o bem dentro de nós e por isso nos impedem de ser felizes. Então Sêneca aqui já nos diz de cara que uma pessoa egoísta não pode ser feliz. Uma pessoa vaidosa não encontra a bondade. Uma pessoa intolerante não vai saber distinguir o que é uma vida feliz. Então deveríamos todos ter a razão como guia, ou seja, esse centro que toma as decisões, que reflete sobre a vida de forma desapaixonada, no sentido de não estar ardentemente movido pelas coisas externas, mas dependendo de si mesmo, daquilo que tem dentro de si. E somente esse ser humano seria capaz então de encarar os desafios da vida, de passar pelas tribulações que nós sabemos que a vida humana traz. Todos nós teremos dores, sofrimentos, desafios, dúvidas, obstáculos, e isso faz parte da vida. Inclusive esses aspectos, segundo todos os filósofos da humanidade, todos aqueles grandes pensadores que se dedicaram a entender a vida humana, dizem que esses desafios fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução, são necessários para que a gente faça um processo de refinamento, de polimento do nosso caráter, a construção de nós mesmos e desse bem interior. Então o sumo bem está como que numa alta montanha e a única que pode subir essa montanha é a virtude. Então somente através da virtude, que é essa força, essa energia que tem muita potência, quando direcionada para o bem, faz com que a gente suba esta elevada montanha, faz com que a gente chegue até essa ideia do bem, que está lá no alto da montanha, mas que também, é claro, está dentro de nós mesmos. Assim como vemos no mito da caverna, essa ideia muito bem expressa lá na obra de Platão, quando Platão vai dizer que o sol que está fora da caverna é a ideia do bem, e que aquele que não está vendo a ideia do bem está preso lá no fundo da caverna, no mundo das opiniões, só vendo as sombras e tomando as sombras por realidade. Mas quando esse ser humano resolve buscar a ideia do bem, ele é capaz então de ver as coisas pela luz da verdade, que seria essa luz do sol. Então ele vê as coisas como elas realmente são, iluminadas pela ideia do bem. Já até falamos isso em outras palestras, a ideia, por exemplo, de quando conhecemos alguém, uma pessoa nova,
Se tivermos interesses naquele momento, o que eu posso ganhar com essa pessoa, o que de vantagem eu posso ter com a presença dela, dificilmente eu vou poder encontrar quem ela realmente é, conhecer ela profundamente, me comunicar com ela de coração, de alma, uma relação humana. Somente se eu tiver baseado na ideia do bem, ou seja, eu quero o bem dessa pessoa e nada mais. Quero que ela seja feliz e nada mais. Dessa forma eu sou capaz de conhecer ela profundamente. Assim como a vida não seria diferente. A gente só é capaz de conhecer a verdade sobre a vida quando a gente não tem nenhum outro interesse que não seja a ideia do bem. Por isso, Sêneca vai dizer que quem se entrega aos prazeres, às paixões e aos vícios não se encontra com Deus, não se encontra com os deuses. Percebendo que não é uma afirmação religiosa de Sêneca, é uma reflexão filosófica, pois concebe a ideia do divino, a ideia de Theos, como esse grande bem para todo o cosmos, para todo o universo, para toda a vida humana. Então só se aproxima desse grande bem que existe dentro de nós e na natureza à nossa volta, aquele que está movido não pelas paixões, não pelos vícios, mas pelas virtudes. Então é preciso, ele vai nos dizer, enfrentar a vida com ânimo forte, com otimismo, com resiliência. E aí nós leremos inclusive mais uma frase de Sêneca que ele traz essa ideia, essa reflexão. Ele diz assim: ela, a virtude, deverá vencer a subida passo a passo, mantendo firmeza, além de suportar todos os imprevistos, não resignada, mas sim de bom grado, consciente de que as adversidades da vida são uma lei da natureza. Saibamos então enfrentar com ânimo forte tudo aquilo que por lei universal devamos suportar. Ou seja, a virtude ela é capaz de persistir e resistir aos desafios da vida, não de forma simplesmente complacente, aceitando aquilo porque não vê outra saída, mas com otimismo, com alegria, com esperança, porque sabe que aquilo faz parte da lei universal, faz parte do nosso caminho da evolução. Então, o que é viver feliz? O que seria a vida feliz? Para Sêneca, viver feliz é viver conforme a própria natureza. E nesse ponto, vamos ler mais uma frase de Sêneca, em que ele fala sobre o que é a felicidade? Ele diz assim: segundo todos os estoicos, eu sigo a natureza. É sabedoria não se afastar dela e se adequar às suas leis e ao seu exemplo. É, pois, feliz a vida que está conforme a própria natureza. E isso só pode acontecer, antes de tudo, se a mente for sã e estiver na plena posse de suas faculdades. Cultive a honestidade, contente-se com a virtude e não se deixe exaltar nem abater nos eventos e conjunturas da vida. Ou seja, é importante vivermos conforme a nossa natureza, buscarmos entender qual é a nossa natureza. Vários desses filósofos vão refletir sobre isso, o que é parte da natureza humana. E é importante vermos nesse ponto o que é aquilo que é próprio do humano. Por exemplo, nós vemos diversos seres convivendo conosco na natureza, e muitos deles trazem aquilo que é próprio de si. Muitas vezes falamos sobre essa ideia em nossas palestras. A ideia de que a terra, por exemplo, demonstra a sua resistência, a sua firmeza, as rochas, as pedras. A ideia de que a planta demonstra a vitalidade, a generosidade, ela cresce, ela dá os seus frutos. Os animais, além disso, são capazes de viver as emoções, são capazes de viver os sentimentos. O animal ele vai desenvolver a saudade, o carinho, o amor maternal. E o ser humano? O que temos no ser humano que não encontramos em nenhum desses demais seres que habitam conosco a natureza? E os filósofos vão nos dizer as virtudes, os valores e a sabedoria. Pois somente na natureza humana encontramos a busca da justiça, a busca do sagrado, a busca da beleza. Somente o ser humano, nesse nosso momento evolutivo do planeta, é capaz de contemplar a beleza de um pôr do sol, é capaz de reconhecer que uma flor desabrochando na primavera é algo sagrado, é algo belo, é algo atemporal. Então, viver conforme aquilo que é próprio da nossa natureza, viver conforme a natureza humana, seria para Sêneca
a receita de uma vida feliz. Então, deveríamos buscar encontrar a tranquilidade, a serenidade e a alegria. Ou seja, saber desfrutar dos momentos da vida com leveza. Saber, inclusive, desfrutar das provas da vida com leveza, com otimismo, com tranquilidade. Inclusive, ele vai fazer um paralelo muito importante entre as alegrias que são duradouras, as felicidades que são permanentes e os prazeres que são momentâneos. Então, existem muitos prazeres na vida que são momentâneos, fugazes. Nenhum deles nos traz felicidade. Nenhum daqueles prazeres que muitas vezes a gente quer alimentar, né, os prazeres do corpo, os prazeres do sabor, os prazeres da sensação física, esses prazeres, eles passam muito rápido. E pode ser que naquele momento em que você está usufruindo deles, te dê uma sensação que a gente confunde com felicidade. Mas tão logo ele acaba, aquela felicidade se vai. Por isso, até Buda em seus ensinamentos diz que nem mesmo uma chuva de ouro seria capaz de saciar um homem sedento de riquezas. Pois assim que parar de chover, ele quer mais. Ele não se sacia com aquele prazer fugaz. Somente as alegrias que são duradouras, que são serenas e permanentes, podem nos trazer felicidade. A alegria de viver, a felicidade de estar na companhia daqueles que amamos, a contemplação da própria natureza, agir com benevolência, com generosidade, a busca pelo saber, a busca pela harmonia com as coisas à nossa volta. Esses elementos seriam capazes de trazer para nós uma vida feliz. Não quer dizer que a gente não deva desfrutar os prazeres da vida. Os prazeres fazem parte da vida, mas sempre sabendo que a nossa verdadeira felicidade estão nas alegrias duradouras. Então os prazeres dele devem participar da nossa vida. É claro que uma boa comida nos é prazeroso, nos faz bem. E eu posso agregar isso com um bom diálogo, com uma boa companhia, com um momento de beleza, com aquilo que é saudável e que é bom para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha mente. É claro que a gente gosta de estar rindo, de estar na presença das pessoas que são alegres, e a gente pode também agregar isso com a busca dos interesses mais elevados, com os sentimentos como o amor e a amizade. Então todos os prazeres que são comuns de serem desfrutados devem estar acompanhados dessas virtudes, dessas alegrias serenas e duradouras. Inclusive, Sêneca vai nos dizer que esse prazer fugaz, ele sempre anda junto com o sofrimento. O prazer e a dor vêm sempre de mãos dadas. Por isso, somente o homem virtuoso é capaz de usufruir dos prazeres da vida, de fato, sem que com eles venha o sofrimento. Pois o homem imoderado, o homem intemperante, aquele que não tem equilíbrio na hora de gozar, de usufruir dos prazeres da vida, acaba gerando para si mesmo o sofrimento. Aquele que come demais terá uma incongestão. Aquele que bebe demais passará mal no outro dia. Aquele que às vezes fica eufórico demais, se deixa levar demais pelas emoções, às vezes comete aquilo que não é próprio, fala o que não deve, faz o que não deveria. Então somente o homem virtuoso consegue gozar dos prazeres da vida com sabedoria, com tranquilidade. Porque nele, Sêneca afirma, desperta algo chamado ataraxia, que seria a paz imperturbável, a serenidade, que tanto caracterizava os filósofos estoicos. A busca dessa paz inamovível, que nada, nenhum fator externo é capaz de abalar, pois se baseia somente nessa referência interna que nós dissemos. E essa paz e a capacidade de viver a vida com plenitude, com esperança, com otimismo, encarando o que quer que a vida nos traga e mantendo sempre uma serenidade interna, seria de fato a verdadeira felicidade, a plenitude ou a beatitude. Ou seja, não uma felicidade de momentos de impulso violento de prazer, mas uma felicidade que é constante, que é verdadeira, que é plena e que não depende de nada de fora, somente aquilo que temos dentro. Inclusive, essa palavra felicidade tem uma etimologia também muito interessante. Se formos refletir, felicidade vem do latim felix, que também tem o significado de fértil. Então, felicidade está muito mais relacionado com aquilo que se dá, com aquilo que se doa, com o participar da vida, com o gerar algo dentro que se possa compartilhar,
do que com algo que eu recebo, que eu tomo ou que eu consumo. Felicidade não é algo que eu pego de fora para dentro. Felicidade é algo que nasce de dentro para fora. E inclusive Sêneca vai nos trazer o que seria, na sua concepção, o projeto de uma vida ética, de uma vida feliz. Vamos ouvir as palavras de Sêneca mais uma vez. E ele diz assim: quem se propõe? Eu olharei a morte com o mesmo ânimo que tenho ouvido falar dela. Suportarei qualquer fadiga com fortaleza, desprezarei riquezas, quer as atuais, quer as futuras, sem ficar triste ou mais soberbo, caso elas brilhem ao meu redor ou estejam longe de mim. Serei insensível aos caprichos da sorte venturosa ou desafortunada. Contemplarei todas as terras, como se minhas fossem, e as minhas como se a todos pertencessem. Viverei na condição de ter nascido para os outros e agradeço à natureza por causa disso. Ela, a natureza, não poderia ter agido de forma mais perfeita ao meu favor, já que ela me entregou a todos os meus semelhantes e, por sua vez, deu todos só para mim. Tudo farei sob o imperativo da minha própria consciência, sem me submeter às opiniões alheias, mesmo que seja apenas eu a saber o porquê faço aquilo que faço, eu agirei como se todos me vissem. Então Sêneca vai nos trazer de forma muito bela essa busca por compreender esse sentido, esse propósito mais verdadeiro, mais profundo da vida, e que a felicidade é nada mais do que a realização plena da saúde, da natureza, da bondade, da virtude. Confúcio, por exemplo, lá na China, alguns séculos antes de Sêneca, vai dizer que a verdadeira saúde, a verdadeira virtude, nada mais é do que devolver ao coração humano a sua condição natural, a sua origem de bondade, de valor e de justiça. Então, Sêneca vai trazer para nós essa ideia do imperativo da consciência, de que eu devo agir com base nesse bem, nessa virtude, nessa justiça, mesmo quando não tem ninguém me olhando, como se todos me vissem. Um outro filósofo estoico, Marco Aurélio, vai até fazer-nos uma provocação e vai dizer assim: imagine se pudéssemos expressar a todos os nossos pensamentos sem nem parar para filtrar o que teríamos que dizer. Se alguém chegasse para nós e dissesse assim: me fala o que você está pensando agora, nesse momento. Será que sempre nós poderíamos falar sem medo, sem vergonha, aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração? Para Sêneca, um homem feliz seria assim, né? Aquilo que ele tem no seu coração, ele poderia colocar livremente aos demais, porque aquilo está conduzido somente pela sua própria consciência, e não por desejos egoístas, não por interesses pessoais. Essa ideia do projeto de uma vida ética, do projeto de uma vida onde se vive com consciência, onde se vive com dignidade, onde se vive com gratidão, né? É bonito que Sêneca traz isso na frase que nós acabamos de ler, né? Sou grato à vida por isso. Ele diria que é o caminho para o Olimpo. Levar essa vida, viver com base nessas ideias e nesses valores, é o que vai fazer com que o ser humano ascenda à condição de divino, à condição de verdadeiramente humano naquilo que é mais elevado dentro de si. Então o homem se tornaria comum com os deuses, ele se tornaria próximo dos deuses do Olimpo se ele levasse uma vida com dignidade, com consciência e com gratidão. Dignidade, ou seja, estar à altura da sua própria natureza, realizar aquilo que tem dentro de si. Consciência, ou seja, saber escolher, saber discernir, saber viver com base na sua referência interna. E gratidão, compreender que toda a vida é um processo, é um movimento maravilhoso de evolução que nos leva a essa realização do sumo bem, da plena felicidade, de contato com o que há de divino, com o que há de eterno, em nós e no mundo. E tendo feito essas belíssimas considerações sobre o bem e sobre a felicidade, cabe a nós também comentar algo que aconteceu com o próprio Sêneca, pois ele falava sobre a felicidade, falava sobre o desapego, e por isso recebeu também muitas críticas na sua época, pois Sêneca era um homem muito rico. Não sei se isso surpreende a vocês,
mas Sêneca, como um político, como um comerciante, como um orador, como um advogado, foi um homem que teve muita riqueza na sua vida. E ele dizia que isso não afastava de forma alguma os seus valores e a sua felicidade. Então, muitas vezes, ele sofreu críticas de dizer: é muito fácil você falar sobre a tranquilidade da alma, sobre o desapego, você que é um homem rico. E ele respondia: olha, mesmo que eu não tivesse nada e tivesse que viver morando nas praças e debaixo dos aquedutos, eu ainda assim seria feliz. E aqueles que me criticam, nem se tivessem toda a minha fortuna, ou 10 vezes mais, gozariam dessa mesma paz, dessa mesma tranquilidade. Sêneca vai dizer que não há nada de errado em ter posses. O problema é você ser possuído pelos seus bens materiais. É eles serem donos de você. É quando você passa a fazer escolhas na vida pensando se isso vai te deixar mais rico ou menos rico, com mais bens ou menos bens, com mais posses ou menos posses. E não se aquilo é bom, se aquilo é justo, se aquilo é honesto. Sêneca dizia que em sua vida sempre se guiava pelos valores, pelas virtudes. E se pudesse com isso também semear na sua vida a prosperidade, a riqueza, que maravilha, não há nada de errado nisso. Mas se eu tivesse que escolher entre a minha riqueza e os meus valores, eu fico com os meus valores. Ele diz assim: até a morte, se necessário. Como de fato aconteceu em sua vida, em que Sêneca de fato recebe, inclusive não só uma, várias condenações de morte, e em nenhum momento ele se afasta dos seus ideais, dos seus valores. Então, a riqueza, Sêneca vai nos dizer, é inclusive uma grande oportunidade para se desenvolver a virtude, pois o homem rico tem um grande desafio de agir com moderação, de ser generoso, de saber ser justo na sua generosidade, porque nem sempre bondade é dar tudo sem critério. É preciso ter justiça, é preciso ter consciência, né? Como nós sabemos, por exemplo, quando educamos os nossos filhos, quando instruímos os nossos irmãos, os nossos alunos, os nossos amigos, sempre é preciso saber a medida correta de cada coisa. É preciso dar dentro daquilo que é justo, daquilo que é próprio de cada um. Eu não posso simplesmente dar, por exemplo, para a minha personalidade, para o meu corpo, tudo aquilo que ele quer. Se fosse, talvez eu comeria hambúrguer todos os dias, comeria bolo de chocolate todos os dias, mas eu sei que isso não é bom. Eu tenho que ter justiça na forma de dar para o meu corpo aquilo que ele quer, de forma que aquilo atenda também à saúde dele, o equilíbrio, a harmonia e o bom estado de ser, de viver. Então, virtudes como a retidão, a justiça, a generosidade seriam desenvolvidas muito mais, Sêneca vai dizer, por aqueles que têm posses do que por aqueles que não têm. É claro que tem outras virtudes maravilhosas a serem desenvolvidas por aquele que se desapega de todos os bens materiais. Mas essa ideia do desapego é uma postura diante da vida. E não necessariamente eu literalmente dar todos os meus bens e as minhas roupas. Será que isso vai fazer com que eu consiga contribuir mais para a humanidade? Sêneca falava sobre isso. O importante é como eu uso aquilo que está sobre o meu domínio. Eu posso utilizar uma pá para plantar uma árvore, para plantar uma flor ou para tentar agredir alguém, por exemplo. Depende de como eu vou utilizar aquele instrumento. E a nossa vida, o nosso corpo, os nossos bens são instrumentos que temos que utilizar para sermos humanos, para sermos felizes. Sempre depender do seu próprio bem, mas nunca depender dos bens externos, dos bens alheios, ou seja, da sorte das coisas que não controlamos. Então a felicidade de um homem nunca deveria depender da sua riqueza, das suas posses, do seu emprego, dessas condições materiais. É claro que vamos sim buscar a nossa sobrevivência, o nosso conforto, a nossa segurança, mas tudo isso sempre guiado pelos nossos valores, por essa referência interna que é o que nos permite ser humanos e é o que nos permite ser felizes. Então, é essencial que sejamos sempre nós mesmos. E nesse ponto, Sêneca inclusive cita um outro grande filósofo que é Sócrates, e que talvez nem todos saibam, mas o estoicismo nasce através das ideias de Sócrates, quando um grande filósofo chamado Zenão, ao ter contato com as ideias de Sócrates, vai desenvolver esse pensamento, essa escola que vai culminar nesses grandes pensadores que nós conhecemos como Sêneca, como Epíteto, como Marco Aurélio. Sócrates diz, em um dos diálogos de Platão, que mesmo que ele fosse carregado em louvor e glória no braço dos seus contemporâneos na sua cidade,
e que no dia seguinte ele fosse escorraçado e ofendido pelas massas, em nenhuma dessas situações ele se sentiria diferente do que ele realmente é. Nem mesmo se estivesse sendo exaltado por todos ou criticado e humilhado por todos. A sua referência única é aquela que está dentro de si. E ele diz isso, né? Eu seria o mesmo, fosse carregado em glória e triunfo pela multidão, fosse execrado publicamente. Eu sou aquilo que sou, e o meu bem, a minha felicidade está dentro de mim. E esse sumo bem é algo que não se perde, é algo que não depende de nada externo, faça chuva ou faça sol, aquele que busca a bondade, aquele que busca a felicidade verdadeira, vai sempre encontrar ela dentro de si. Vale ainda trazermos uma reflexão que Sêneca faz questão de colocar na sua obra sobre os epicuristas, né? Sobre esse outro filósofo que falou muito da felicidade, que foi Epicuro, e que é muito mal interpretado nas tradições modernas, contemporâneas, né? Pelos autores contemporâneos. Então é claro que não vamos nos aprofundar nisso, apenas fazer essa menção, pois Sêneca considerava isso importante, de que a gente saiba diferenciar quando buscarmos a felicidade, reconhecer os valores, os ensinamentos que realmente nos levam para esse caminho. Ele vai dizer que Epicuro foi um homem profundamente honrado e virtuoso, e que houve uma grande distorção dos seus ensinamentos. Pois quando Epicuro falava que a felicidade está com base nos prazeres, ele se referia aos prazeres da alma, a essas alegrias duradouras. Tanto que os famosos jardins de Epicuro talvez hoje fossem mais serenos e tranquilos do que muitos mosteiros. Lá se cultivava o prazer da contemplação da beleza, o prazer da harmonia com a natureza, o prazer do conhecimento, de estudar, de buscar o saber, o prazer de estar em paz. Então Epicuro e os seus primeiros epicuristas falavam que a felicidade é a tranquilidade da alma, e que é alcançada por aquele que é sábio e moderado. Então Sêneca vai dizer que, em essência, a busca da felicidade, da forma como ele a traz, não distingue, não diverge dos ensinamentos de Epicuro. Simplesmente houve uma grande má interpretação ao longo dos anos, ao longo das eras. Então, pessoal, para que a gente vá caminhando para a conclusão da nossa palestra, eu espero que tenha sido instrutiva, inspiradora a todos e que nos ajude de fato a sermos felizes, a buscarmos a felicidade sem depender de causas externas e quem sabe até mesmo ajudarmos os demais a também serem felizes, também encontrarem um sentido de vida e a própria felicidade, encontrarem o bem dentro de si. Eu os recomendo então que busquem a vivência das ideias, que busquem conhecer e exercitar a virtude. É algo que é muito próprio com a ideia da filosofia, que é esse amor pela sabedoria, é esse amor pela essência das coisas, por esse sumo bem. Que possamos olhar para dentro de nós e refletir de fato quais são as potências que existem em nossa natureza, que nós podemos e devemos expressar e realizar no mundo, e que vai contribuir para que tenhamos uma vida, uma alma mais calma, mais moderada, mais tranquila, mais resiliente e mais otimista diante da vida. É preciso, para isso, conhecermos a nós mesmos, buscarmos olhar para dentro. Na medida que também tentamos conhecer o mundo, não esquecer de olhar para dentro de nós. Como dizia lá no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento passa também por dentro de nós, pelo nosso próprio coração, aonde somos capazes de pesar cada coisa, de avaliar, de sentir e de escolher com liberdade, sem depender de nada que está fora de nós. Isso nos permitiria caminhar pela vida com dignidade e com esperança, e não nos deixar abater pelas adversidades. Nos permitiria, inclusive, desfrutarmos de todos os prazeres, com consciência, com moderação, de uma forma que eles não nos tragam dores, que eles não nos tragam arrependimentos, que eu amanhã não me arrependa de um prazer que eu quis usufruir hoje, mas sim que a minha vida participe dessa constante eternidade, desse presente constante em um estado de paz, em um estado de tranquilidade. Então, a verdadeira felicidade seria sermos humanos, caminharmos pela vida sem medo, com esperança, com otimismo, sabendo
que a essência da felicidade, que a essência do prazer não está em nada fora de nós, mas sim dentro de nós. E que podemos compartilhar com os demais através dessas lindas virtudes humanas: o amor, a generosidade, a fraternidade, a bondade e a justiça. Espero que possamos então ser mais felizes e compartilhar essa felicidade com todos. Muito obrigado pela participação e até a próxima.